3, 2, 1... Essa é a história dos Estados Unidos, vista em cores pela primeira vez. Nos anos 50, o sonho americano se torna realidade. Bem-vindos ao jubileu dos astros do rock and roll! O país desfruta de um boom econômico e está no auge do poder mundial. É também um período de medo, da ameaça da guerra e dos inimigos estrangeiros e locais. Mesmo se houver apenas um comunista no Departamento do Estado, ainda assim será comunista demais. Surge um novo campo de batalha. E nasce o movimento pelos direitos civis. Ele ter morrido como um herói significa mais para mim do que se ele tiver morrido por nada. E o impacto será sentido nas décadas que estão por vir. Quero que a gente recupere isso. (4 de janeiro de 1950). Um ano depois do seu segundo mandato, o presidente Harry Truman faz o seu discurso sobre o Estado da União. A raça humana chegou a um momento decisivo. O homem abriu os segredos da natureza e dominou novos poderes. Se usá-los sabiamente, poderá alcançar novos níveis da civilização. Se usá-los de maneira imprudente, isso poderá destruí-lo. Truman está consternado por causa de uma explosão nuclear que aconteceu 4 meses antes, a uns 9.600 quilômetros de distância. A União Soviética testou sua primeira bomba atômica e chocou os Estados Unidos. Os americanos acreditavam que eles eram os únicos do mundo com poder nuclear. Agora, o país enfrenta uma surpreendente ameaça nuclear. As outras nações nos admiram por nosso sábio exercício das forças econômica e militar. Não iremos decepcioná-los. O governo norte-americano suspeita que os russos usaram espiões soviéticos para roubar segredos nucleares do país. – 17 de julho de 1950, cidade de Nova York. O comunista e ex-engenheiro do Exército dos Estados Unidos de 32 anos, Julius Rosenberg, é levado sob custódia pelo FBI. Um mês depois, sua esposa Ethel também é presa. Eles são acusados de comandar uma rede de espiões soviéticos em instalações ultra-secretas que construíram a bomba atômica. Declarados culpados por traírem o seu país, eles são sentenciados à morte. Alguns insistem que os Rosenberg são inocentes. Mas a maioria dos americanos acredita que, além da ameaça do comunismo ser real, ela também está crescendo. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte comunista, apoiada pelos soviéticos e pela China, invade a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Truman envia as forças americanas para defender a Coreia do Sul, determinado a não perder mais território para os comunistas. O general Douglas MacArthur, um herói do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, é encarregado de liderar 141 mil tropas aliadas na Coreia. Em meados de setembro, MacArthur obtém uma impressionante vitória na Batalha de Incheon, expulsando os norte-coreanos do Sul.
Para muitos, MacArthur parece com um homem que pode vencer a guerra contra o comunismo e possivelmente até se tornar o próximo presidente. Em 15 de outubro, Truman viaja até a ilha Wake no Oceano Pacífico para se encontrar com seu autoritário general. Truman anseia conectar-se com a imagem de herói de guerra de MacArthur. Planos para a futura campanha coreana foram discutidos em uma sala de reuniões simples e decisões de longo alcance foram obtidas. Mas os seus sorrisos logo deram espaço a uma disputa amarga, que seria a ruína de um deles. 2 semanas depois, a China comunista entra na guerra e força o exército americano a bater em retirada. Para retaliar, MacArthur exige a autoridade de Truman para bombardear a China. Temendo uma guerra nuclear aberta com os soviéticos, Truman recusa. Em 20 de março de 1951, o general MacArthur torna o seu desentendimento com Truman público em uma carta ao presidente da Câmara, Joseph Martin. MacArthur agora está desafiando publicamente o presidente, o seu comandante-chefe. Em jogo, o princípio do controle civil preservado na Constituição. O seu conflito chega ao auge em 11 de abril de 1951 e o presidente fala ao país. Acredito que devemos tentar limitar a guerra à Coreia para evitar uma terceira guerra mundial. Inúmeros eventos tornaram evidente que o general MacArthur não concordou com essa política. Considerei, portanto, fundamental demitir o general MacArthur. Truman despede MacArthur. Ele está torcendo para que a popularidade de MacArthur acabe. 6 dias após sua dispensa, MacArthur volta para os Estados Unidos. Ele discursa para o Congresso como um herói americano. Eu ainda me lembro do refrão de uma das baladas do quartel mais populares daquele dia, que proclamava, cheia de orgulho, que velhos soldados nunca morrem. Eles apenas desaparecem. Mas MacArthur não tem nenhuma intenção de desaparecer. Em 20 de abril de 1951, os nova-iorquinos compareceram a um desfile em sua homenagem. 7,5 milhões de pessoas lotaram as ruas. Truman, visto aqui fazendo sua caminhada diária por Washington, é um presidente sitiado. A guerra na Coreia é impopular. E os problemas no fronte de casa levam sua taxa de aprovação a uma queda. Até 22%. Os números mais baixos desde o começo dos registros. Mas Truman e seu partido democrata têm um as na manga. 6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a América está mais rica do que nunca. 2/3 dos americanos agora vivem em áreas urbanas, atraídos pelos mercados de trabalho em expansão. Mas morar na cidade é um diferencial. As taxas de casamento dentre os veteranos que voltaram da guerra é cada vez maior. Quase 4 milhões de baby boomers nascem a cada ano. Essas novas jovens famílias logo começam a procurar por espaço fora da cidade. A família Levitt tem uma grande oportunidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, William Levitt serviu como tenente no Seabees, o exército de construção da Marinha.
Ele volta para o negócio de construção da família com um plano: usar o método militar para construir casas em massa em uma antiga terra agrícola. Desse modo, ele pode criar novas comunidades de um dia para o outro. Precisamos construir casas para as pessoas morarem. Temos que construir um sistema hídrico, um sistema de esgoto. Temos que ter uma delegacia de polícia, construir estradas, colocar postes de iluminação para que as pessoas se sintam seguras. Casas de fazendas são queimadas e demolidas para abrir espaço para milhares de novos lares acessíveis construídos em lotes organizados. O irmão de William, Alfred, é o designer. O seu método é fragmentar a construção de cada casa em 27 estágios uniformes. A filmagem em stop motion mostra uma casa inteira sendo erguida em apenas um dia. Cada trabalhador da construção é treinado para executar apenas um estágio. Estes são os 36 homens que construíram essa casa. Outro dia, mais 40 novas casas. Williams chamou todos os conjuntos residenciais de Levittown. Essa é a Levittown da Pensilvânia. Por todo o país, os Levitts construíram quase 38 mil casas em 1958. As residências produzidas em massa eram vendidas a menos de $10 mil cada uma. As jovens famílias se aglomeravam para comprar uma parte do sonho americano. É a boa vida nos subúrbios. Mas as sombras do comunismo e da bomba atômica nunca se afastaram. Las Vegas, Nevada. Março de 1953. O jornalista Lois Harris, de Augusta, Georgia, é designado para cobrir um evento exclusivo prestes a ser realizado pelo governo dos Estados Unidos. Harris leva sua própria câmera de vídeo. Em Las Vegas, jornalistas e fotógrafos chegam de todas as partes do país para cobrir um evento que tem um impacto direto no bem-estar de todas as famílias americanas. Eles são levados a 120 quilômetros para o deserto, onde uma bomba atômica será detonada pela primeira vez na televisão ao vivo. O teste irá registrar os efeitos de uma bomba atômica em um lar americano comum. 50 carros e 2 casas de madeira são colocados dentro da zona de explosão. Dentro de casa, cenas típicas do lar de uma família americana. Sala de estar no primeiro andar. Sala de jantar no primeiro andar. Crianças brincando sem saber do desastre iminente. 17 de março. 8 milhões de telespectadores assistiram à transmissão sem precedentes. 3, 2, 1, 0. E testemunharam o poder aterrorizante de uma bomba atômica. Harris captou essa rara imagem amadora da explosão devastadora. Casa número 1. O primeiro andar desintegrou-se. O segundo andar ruiu. Casa número 2. Uma viga fissurou acima do abrigo no porão. Mas como essa família estava preparada, nada foi atingido e ninguém foi ferido. Americanos de toda parte querem saber como sobreviver a esse tipo horrível de ataque. As simulações nas escolas se tornam rotina. Abrigos públicos são identificados em todas as cidades. E Bert, a tartaruga, prepara todos para se abaixar e se proteger. Para acalmar os medos da nação, havia um novo líder bastante popular. 20 de janeiro de 1953. O vitorioso general da Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Eu
Dwight D. Eisenhower, juro solenemente. Ele promete acabar com a guerra na Coreia. O conflito atinge diretamente a fé dos nossos pais e as vidas dos nossos filhos. Desejamos que nossos amigos do mundo todo saibam disso. Enfrentamos a ameaça não com terror e confusão, mas com confiança e convicção. 7 meses depois, com a morte do líder soviético Joseph Stalin e as forças inimigas exaustas, Eisenhower força um armistício e traz as tropas para casa. Os americanos ficam felizes por ter os soldados de volta. Embora Eisenhower tenha detido a ameaça do comunismo no exterior, o medo dos comunistas dentro da América está ficando cada vez pior. Um comunista em uma universidade será comunista demais. Desde 1950, o senador Joseph McCarthy tem acusado o governo e as principais universidades de abrigar comunistas. Um comunista dentre os conselheiros americanos em Yalta ainda assim será comunista demais. Na Convenção Nacional Republicana de 1952, ele incita o medo de que os comunistas domésticos estão tramando secretamente para atrair a América. Mesmo se houver apenas um comunista no Departamento do Estado, ainda assim será comunista demais. McCarthy é ambicioso e implacável. Suas acusações sensacionalistas, porém, muitas vezes sem base nenhuma, deram-lhe atenção e poder. Em janeiro de 1953, à medida em que os republicanos assumem o controle do Senado, ele se torna presidente de um comitê que pode obrigar as pessoas a testemunhar. McCarthy realiza suas investigações em paralelo com o Comitê de Atividades Anti-Americanas, que tem caçado comunistas desde os anos 30. Passo a palavra. Já foi membro do Partido Comunista? Vou dar a minha resposta do único jeito que os americanos merecem. Seus alvos mais atacados são um grupo de atores, roteiristas e diretores chamado de Os 10 de Hollywood. Se recusa a responder esta pergunta. Alguns astros vão para o leste enfrentar o comitê, incluindo os atores Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Um dos primeiros a falar é Ronald Reagan. Eu não acredito que os comunistas em nenhum momento tenham feito uso do cinema como um meio confiável para sua filosofia ou ideologia. Por favor, todos prestem atenção. Prestem atenção. Por favor, silêncio. Sentados, por favor. Mas a mancha da acusação põe fim a inúmeras carreiras de Hollywood. No início de 1954, com o auge do seu poder, o senador McCarthy faz uma aposta. Armado com a mais frágil das evidências, ele ataca uma instituição respeitada, o Exército dos Estados Unidos. Ele afirma que está infiltrado por comunistas e que os oficiais superiores estão fazendo vista grossa. Se um homem estúpido, arrogante ou sem inteligência, em uma posição de poder, aparece diante de nosso comitê, descoberto como sendo um ajudante do Partido Comunista, ele será exposto. O fato de que ele pode ser um general não lhe oferece nenhum privilégio especial, ao meu ver. As acusações explosivas desencadeiam audiências públicas no Senado. A cobertura ao vivo da TV mostra a milhões de americanos a sua primeira oportunidade de ver o senador em campanha utilizando seus métodos agressivos. As atividades do comitê podem determinar se a nação irá viver ou morrer. Eu quero deixar claro que o Exército dos Estados Unidos não ampara comunistas. Esse comitê sabe disso. O povo americano sabe disso. Por mais de um mês, McCarthy e sua equipe trocam farpas com o Conselho do Exército. Não deveria fazer isso, Sr. Simonton. É desonesto. É a mesma coisa que o Partido Comunista está fazendo. Senhor Presidente, aparentemente, sempre que alguém diz alguma coisa contra alguém que trabalha para o Sr. McCarthy... Responda a pergunta. Essa pessoa será acusada de comunismo.
Ele fugiu. Tudo bem. Ele não vai responder a Tudo bem, pergunta. senhor presidente. 9 de junho de 1954. Um advogado do Exército, Joseph Welch, exige que a equipe de McCarthy divulgue sua lista secreta dos supostos subversivos do Exército. Estamos suportando a ameaça comunista por tempo demais. McCarthy responde revelando uma conexão entre um jovem advogado do escritório de Welch e o Partido Comunista. Acho que o senhor não faz a menor ideia do perigo do Partido Comunista. 12 anos. Após anos de ataques às suas vítimas, McCarthy está presunçoso e confiante. Mas Welch contra-ataca. Até o prezado momento, senador, acho que nunca havia estimado sua crueldade ou sua imprudência. Se estivesse em meu poder lhe perdoar por sua crueldade imprudente, assim o faria. Gosto de pensar que sou um cavalheiro. Bom, mas o seu perdão terá que vir de outra pessoa que não seja eu. Senhor presidente. Milhões de americanos assistiram. Senhor presidente, por favor, ele só estava... Senador, por favor, permita-me interromper. Não vamos arrastar isso por mais tempo, senador. Me responda. O senhor não tem nenhum pingo de decência? Não sobrou nada? Nem um pouco de decência? Me diz, não sobrou nada. A aposta de McCarthy de atacar o exército sai pela culatra. O senhor, por favor, poderia... Suas acusações não colam. Muitos do seu próprio partido se voltam contra ele. 6 meses depois, o Senado oficialmente o censura. Seu reino de terror termina e sua reputação é destruída. Ele cai nas garras do alcoolismo, que em 1957 causa sua morte aos 48 anos. McCarthy, de muitas formas, foi destruído pelo poder da televisão. Um poder que nos anos 50 só vai continuar a crescer. Em 1954, mais da metade dos lares americanos tinham aparelhos de televisão. Criando uma enorme nova audiência para a propaganda. 2, 1, estamos no ar! Eu sonhei que estava dirigindo o meu conversível favorito com o meu namorado favorito. O conversível Bel Air da Chevrolet é lançado em 1953. Com seu icônico para-brisa curvado e interior cromado, ele logo se tornou sucesso de vendas. Os americanos são loucos por carros. Esses carros futuristas são exibidos em Nova York em 1956. Agora, os americanos detêm mais de 3/4 dos automóveis do mundo. Eles ajudaram a transformar o país. A rodovia com pedágio de Nova Jersey é uma das primeiras rodovias com 4 pistas. Todos os seus 189 quilômetros foram construídos em apenas 23 meses, com inauguração em 1952. A rodovia com pedágio de Nova Jersey pode enfrentar qualquer teste de tráfego, com confiança de que pavimentou o caminho para uma nova era da construção de estradas. A estrada foi projetada com o mínimo de curvas possível e pistas com 61 centímetros de largura a mais do que o normal para permitir velocidades de até 120 km por hora. Essa estrada de alta velocidade mudou a cara do transporte americano. A necessidade premente de hoje é estender a rodovia com pedágio do estado de Nova Jersey por todo o país em uma malha nacional de superrodovias construídas para a velocidade e o conforto. O presidente Eisenhower planeja gastar 27 bilhões de dólares em 64.300 quilômetros de novas rodovias interestaduais. Isso levará 35 anos para ser concluído. A malha continua a expandir até hoje. Essa vasta nova malha rodoviária
permite que as pessoas dirijam mais rápido e para mais longe do que jamais fizeram. Mas essas estradas também podem ser boas para uso militar. Muitos viadutos têm 5 metros de altura, o que permite a passagem de transportadores de mísseis nucleares. Eisenhower está preparando a América para um ataque estrangeiro. Mas o perigo também paira de uma batalha amarga aqui em casa, pelos direitos civis. Em 1954, no Sul, a segregação racial ainda é obrigatória por lei. Os negros devem usar instalações separadas que os brancos dizem que ainda são iguais. Mas os afro-americanos, na verdade, são tratados como cidadãos de segunda classe. No Kansas, as famílias de 20 crianças negras estão lutando em uma ação coletiva contra as escolas segregadas do Conselho Educacional de Topeka. Eles levam sua batalha para a Suprema Corte. O proeminente advogado negro, Thurgood Marshall, fala pelas famílias. Nós acreditamos que o lugar adequado para a questão da segregação e qualquer coisa relacionada é um tribunal. Em 17 de maio de 1954, eles vencem o caso. A Suprema Corte proíbe a segregação nas escolas. Os fundamentos legais de racismo foram destruídos. Mas essa vitória do movimento pelos direitos civis enfurece um grupo determinado a impor a supremacia branca, a Ku Klux Klan. Eu por aquele. Perante a Deus vou morrer antes de ceder 1 milímetro. Estejam certos disso. Ao longo dos próximos 3 anos, mais de 15 lares afro-americanos serão bombardeados em ataques racistas. E em 1955, um incidente racial absurdo choca o país. Emmett Till, de 14 anos de idade, veio de Chicago visitar seus parentes em Money, Mississippi. Em 24 de agosto, uma mulher branca de 21 anos, Carolyn Bright, acusa Emmett de assobiar para ela. Podia não ser grande coisa em Chicago, mas no Mississippi havia ódio. Dois homens brancos sequestraram Emmett, levaram-no para a beira de um rio onde ele foi espancado, baleado e morto. – 3 de setembro de 1955, Chicago. A mãe de Emmett, Mamie, realiza o seu funeral. Se a morte do meu filho pode significar alguma coisa para outras pessoas desafortunadas ao redor do mundo, então ele ter morrido como um herói significa mais para mim do que se ele tiver morrido por nada. Demora 3 dias para todos os que compareceram chegarem até a igreja. Mamie Till insiste que o caixão do seu filho permaneça aberto. Ela quer que o mundo veja o que fizeram com o seu filho. Mamie fica sabendo que 1 em cada 5 pessoas precisa sair do recinto. As cenas chocantes são exibidas em rede nacional. E 9 dias depois, o rosto espancado de Emmett é mostrado na imprensa afro-americana, na revista Jet e no jornal Chicago Defender. A imagem horroriza a América. – 19 de setembro, Summer, Mississippi. Os 2 homens acusados de assassinar Emmett são o marido de Caroline, Roy, e seu amigo J.W. Millan. O julgamento foi transmitido em rede nacional.
Pela primeira vez, milhões de americanos verão a justiça sulista em prol deles próprios. O julgamento dura apenas 5 dias. O velho júri branco delibera por 67 minutos. E declaram os homens inocentes. Quatro meses depois, em uma entrevista para a revista Look, para a qual eles receberam $4.000, Bryant e Millan confessam o assassinato. Mas o princípio do segundo julgamento garante que eles não sejam julgados novamente. Eles nunca foram punidos pelo crime. Cem dias após o assassinato de Emmett Till, Rosa Parks, de 42 anos, está andando na seção para negros de um ônibus em Montgomery, Alabama, quando um homem branco a embarca. Todos os assentos para brancos estão ocupados. O motorista exigiu que eu cedesse o meu lugar para um homem branco. E eu não achei que estava sendo tratada como um ser humano, então eu disse não. Eu não ia ceder. Parks disse depois: "Eu pensei em Emmett Till. Eu não podia sair dali." Ela foi presa, acusada de violar as leis da segregação e recebeu uma multa de $10. Seu ato desafiador inspira os negros a protestarem contra a segregação nos ônibus ao se recusar a pegá-los. Muitos negros em Montgomery andam quilômetros até o trabalho todos os dias. As imagens em rede nacional dos ônibus vazios e dos protestantes pacíficos nas ruas recrutam muitos para a causa dos direitos iguais. O boicote aos ônibus continua por mais de um ano. As empresas de ônibus de Montgomery beiram a falência. Os líderes do protesto também levam sua batalha aos tribunais. Em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte determina que a segregação nos ônibus do Alabama é inconstitucional. Mas para o movimento pelos direitos civis, a luta está longe de acabar. Em 1955, os americanos estão vivendo em uma década de ouro. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. A taxa de empregos é alta e os salários aumentam. Famílias como os Nais de Colômbia, Carolina do Sul, têm dinheiro de sobra para viagens de avião e férias. Seus filhos, Douglas e Nell, aproveitam os benefícios. Eles fazem parte de uma nova geração inundando o mercado: adolescentes. As garotas gastam $8.200.000 por ano em batons. Então, enquanto seus pais se preocupam com a bomba atômica, a maioria dos adolescentes só quer se divertir. Dançar se tornou tão popular que a maioria dos canais de televisão locais tem programas semanais de adolescentes dançando, como esse em Iowa. Os adolescentes locais têm a chance de testar novos passos de dança e aparecer na televisão. E aqui está ele em carne e osso, Alan Freed. Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso Jubileu de Estrelas. O DJ de rádio de Cleveland, Alan Freed, ascende à fama e ao estrelato tocando rhythm and blues, tradicionalmente um ritmo afro-americano. Freed populariza um nome para esse novo som: rock and roll. Agora, segurem-se nas cadeiras, porque essa nova atração vai enlouquecer vocês! Freed leva o rock and roll a um novo público, jovem e branco.
Mas para faturar muito, os produtores musicais querem um rosto branco para representar o novo ritmo afro-americano. Em 1954, o produtor Sam Phillips apresenta um cantor de 19 anos de Tupelo, Mississippi. O seu nome é Elvis Presley. Em 1956, seu sucesso Heartbreak Hotel vende 1 milhão de álbuns e é o número 1 por 7 semanas. O poder do rock and roll se torna invencível. Ed Sullivan apresenta o programa mais popular da televisão. O seu gosto musical é bem comum. Boa noite, senhoras e senhores. O representante... Mas em 9 de setembro de 56, ele apresenta a mais nova revelação do rock and roll para toda a América. O programa de variedades que é o número 1 na América, estrelando o colunista sindicalizado do New York Daily News, Ed Sullivan. Elvis Presley simplesmente não podia ser negado. Essa é a primeira vez que essa filmagem é vista em cores. Obrigado, Sr. Lawton. Senhoras e senhores, bom, essa deve ser a maior honra que eu já tive em toda a minha vida. Eu não tenho muito a dizer além de se isso faz bem para vocês. Esse foi o programa mais assistido da década, contabilizando 60 milhões de telespectadores. A popularidade de Elvis e do rock and roll explode. A nova música adolescente irrita muitos pais americanos. Mas alguns adolescentes estão se rebelando de uma forma mais idealista, ousando confrontar a intolerância e a violência. É 1957. 3 anos desde que a Suprema Corte determinou que os alunos negros e brancos deveriam estudar juntos. Mas no Sul, a grande maioria das escolas ainda são segregadas. No verão de 1957, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor seleciona 9 alunos negros para se matricularem na escola para brancos Central High School em Little Rock, Arkansas. Em 4 de setembro, início do semestre escolar, o governador segregacionista Orval Faubus coloca a Guarda Nacional do Arkansas do lado de fora da escola para impedir que os 9 alunos entrem. Os guardas são acompanhados por uma multidão raivosa de pais e alunos. Oito alunos negros se aproximam juntos da escola. Os guardas os empurram. A 9ª aluna, Elizabeth Eckford, sem saber do plano dos outros, chega mais tarde e sozinha. Ela é seguida por uma multidão raivosa. Enquanto ela recua, Will Counts, um fotógrafo do jornal Arkansas Democrat, tira essas fotos icônicas. Seis dias depois, o governador Faubus reitera a sua recusa em integrar a escola. Se o governo federal interferir em Arkansas à força, ou de qualquer outro modo, então teremos perdido o nosso último direito de autogoverno local. O protesto raivoso continua do lado de fora da Central High School. Se sangue for derramado, minha consciência estará tranquila, mas eu sei que vou chorar pelo meu povo. Por 3 semanas, os 9 alunos ficaram em casa. Ir à escola é muito perigoso. As cenas de abuso racista continuam e são vistas no mundo todo. Em 24 de setembro, o presidente Eisenhower já viu o bastante. Nós não podemos permitir que os atos
da multidão anulem as decisões dos nossos tribunais. Eisenhower federaliza a Guarda Nacional do Arkansas, tirando o controle do governador. E naquela noite, o presidente envia para Little Rock 1.200 soldados paraquedistas da 101ª Divisão Aérea do Exército. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, os 9 alunos foram levados para a Central High School em um veículo do Exército. A multidão é contida e alunos negros e brancos de Little Rock vão à escola juntos pela primeira vez, escoltados por soldados americanos. Por questão de segurança, os 9 alunos são acompanhados pelas tropas todos os dias até o fim do ano letivo. É uma grande vitória para o movimento pelos direitos civis, mas não dura muito. Um ano depois, o governador Phobos, com o apoio dos eleitores, fecha todas as escolas públicas de Little Rock. Eu não me importo de estudar com eles. Mas se estudarem com a gente, vão começar a ir aos nossos bailes e eu não quero isso. Entendo. E você? Bom, eu certamente não quero ir a uma escola com turmas integradas. Você não quer estudar em uma escola integrada? Não, senhor, eu não quero. Eu prefiro que a escola seja fechada. Ou que eu fique sem estudar por 3 meses. Apesar de só acontecer em 59, as escolas finalmente são reabertas para alunos negros e brancos. Conforme a década se aproxima do fim, os americanos enfrentam um tipo bem diferente de desafio: no espaço. 4 de outubro de 1957. Os noticiários transmitem um som de um bip distante. Uma centelha de um objeto do tamanho de uma bola de praia, pesando apenas 82 quilos, envia ondas sísmicas pela América. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. A ciência quebrou as correntes que há séculos prendiam os humanos ao planeta Terra. Apenas um mês depois, os soviéticos lançam um segundo satélite. Essa é a cadela Laika. Ela foi treinada para viver em um container especial. Esse último veículo espacial russo é 50 vezes maior do que o satélite que a América está desenvolvendo. E é capaz de transportar não apenas um cão, mas uma ogiva nuclear. Sputnik 2, a 257 quilômetros da Terra, ouçam os batimentos da Laika. Os americanos se sentem mais vulneráveis do que nunca. Todas as cidades e vilarejos estão no alcance de ataque dos mísseis soviéticos. Após 10 anos de rivalidade com os russos, a América está humilhada e exposta, assim como tecnologicamente atrasada. Ao que parece, a América está perdendo a Guerra Fria. Um mês após o Sputnik 2, os Estados Unidos se apressam para lançar o seu satélite em um foguete não testado. A imprensa chama a tentativa de desastro-Nick e fracasso-Nick. Mesmo sem ter conseguido entrar em órbita, foi uma visão boa demais. Em janeiro de 1958, os Estados Unidos finalmente lançam um satélite no espaço, Explorer 1. Visto em cores pela primeira vez. Essa foi a primeira aeronave americana. Vamos começar a contagem. A Aérea Espacial Americana chegou. E com ela, uma nova agência governamental, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, NASA. Ela está determinada a alcançar e ultrapassar os soviéticos. Primeiro, a NASA precisa encontrar americanos com a coragem e o talento para irem ao espaço.
Os pilotos de testes do país provam os limites da tecnologia e da bravura humana todos os dias. Em média, um morre a cada semana. Para impulsionar esses audaciosos pilotos a testarem os limites da velocidade, existe o X-15, o avião mais rápido já construído. Todos prontos? Ok, vamos começar a contagem. – 508 pilotos de teste são selecionados para o cargo recém-inventado da NASA, o de astronauta. 36 são escolhidos para concorrer a poucas vagas cobiçadas. Eles são submetidos a avaliações médicas e psicológicas e a testes físicos para ver como eles lidam com as pressões a 20 mil quilômetros e com o estresse sob uma força de 8 Gs. Ok, vamos começar a contagem. Em 9 de abril de 1959, o administrador da NASA, Dr. Kit Glennon, apresenta ao mundo 7 homens. Qual desses homens será o primeiro a orbitar a Terra? Eu não sei dizer. Nem ele saberá, até o dia do voo. São eles Malcolm Scott Carpenter, Leroy Gordon Cooper, Virgil Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard, Donald Dick Slayton e John Glenn. Meu nome é John Glenn, eu sou o único fuzileiro e eu tenho 37 anos. Em 3 anos, Glenn será o primeiro americano a orbitar a Terra. Sinto que esse projeto relacionado ao espaço é bastante importante para nós agora. Posso citar como exemplo os irmãos Wright de Kitty Hawk há 50 anos. São 7 heróis americanos prontos para combater o comunismo em um novo campo de batalha. Por 10 anos, o país tem testado os limites do sonho americano. A prosperidade possibilitou que o povo construísse, viajasse e dançasse rumo ao futuro. E aqueles há muito deixados de lado agora exigem justiça. Apesar dos terríveis conflitos em casa e no exterior, milhões de americanos irão se lembrar dos anos 50 como os anos gloriosos.